Fala galera, estamos começando aí mais uma live, nossa 10ª live. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Live de hoje bem massa. Galera entrando aí. Fábio Gouveia, Lucas Barros, sejam bem-vindos. Alfredo, William, show de bola. Boa noite, Fábio, beleza? Jefinho também. Ricardo, massa. Geraldo, boa noite, William, beleza? Marcelo entrando aí. Luiz, o ABM também presente em todas. Magno também. Júnior Cobra. Victor Padula também, que é nosso aluno. Forte abraço. Alisson Cassol, galera toda entrando aí. Eduardo Rentes também, parceirão nosso. Show de bola. Vitor Favareto. Vitor da Twiz entrou aqui também. Vamos colocar ele aí. Vamos ver se... Hoje o Wi-Fi tá beleza, hein? Fala, Boa Roberto, noite. beleza? Fala, Vitor. Beleza? E aí, Tudo galera, certo? beleza? Tudo certo? Beleza. Esperar Tudo o pessoal certo. entrar aí. E aí, tópico de hoje, então. Regiões, mapas 3D. Essa é... Essa live vai ser mais uma live bem legal aí, né? Vai, vai. Se a gente for falar tudo que tem pra falar, vamos ficar até as 10 da noite de novo, hein? Sim, com certeza. Puta, ainda mais essa aí. Mas aí se for pegar pra Exatamente. falar mesmo, nossa, vai até amanhã. Vai Mas até amanhã. beleza. Você quer esperar a galera entrar aí mais um pouco ou já quer Cara, mandar bala? vamos mandar bala. Manda uma pergunta aí que a gente já começa o Não, negócio aí. beleza. Acho que antes de explicar as regiões do mapa 3D, seria legal explicar para a galera o que é o mapa 3D, assim, de combustível, por exemplo, que eu acho que é o que todo mundo está acostumado aí, e o que a gente tem em cada um dos eixos de um mapa 3D. Show de bola. Então vamos lá. Assim, ó. Bem back to basics mesmo. Bem back to basics. Vamos começar bem back to basics, tá? O que é um mapa, né? Então, assim, a gente tem... Eu vou deixar assim bem claro para a galera. Existem duas coisas, mais do que duas coisas, né? Mas eu gosto sim de separar duas coisas que a gente configura numa injeção eletrônica, tá? Uma Certo. coisa é um parâmetro, outra Aham. coisa é uma variável, beleza? Então, deixa Sim. eu dar alguns exemplos, tá? O que é um parâmetro? Por exemplo, quando eu vou configurar a minha ordem de ignição, por exemplo, isso é um parâmetro. Quando eu vou configurar quantos litros tem meu motor, isso é um parâmetro. Quando eu vou configurar qual injetor eu estou usando, isso é um parâmetro. Quando eu vou... Você entendeu qual que é a sacada? Uma variável, daí já é assim... Não é um valor só, certo? E aí que surge esse termo mapa, né? Por exemplo, isso aqui que eu vou mostrar para os caras, ó, tem uma característica aqui de um mapa, né? Certo? Aham. Uma Então, superfície ali assim, mesmo. é uma... Bem... Exatamente. Então, a maneira assim que muitas pessoas estão acostumadas assim com um mapa base de combustível, certo? Então, vamos sair Aham. meio desse termo mapa e vamos falar de tabelas, certo? Então, são tabelas que você configura, certo? Então, a tabela mais simples, por exemplo, são as tabelas 2D, certo? O que é uma tabela 2D? Deixa eu pegar uma aqui. Vamos lá. Então, nessa parte de combustível, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma compensação, tá? De combustível por temperatura do motor, certo? Então, isso aqui é uma tabela 2D. Por que é 2D? Quando a gente fala 2D, isso significa que ele é dimensional, ou seja, a gente está falando... Tem uma pergunta aí do Fábio, deixa eu marcar ela, que Isso. daqui a pouco eu já respondo. Uma tabela 2D, o que é 2D? Bidimensional. Vamos simplificar o negócio. Envolve duas coisas, certo? Essa Aham. daqui é uma tabela 2D clássica.
o que ela está relacionando? Está relacionando temperatura do motor, que está aqui, ó, coolant temperature, temperatura do motor, certo? que são esses valores que estão em cinza aqui, tá vendo? Ó, -20, 0, 20, perfeito? E outra variável, que é o que você configura como output, que ali é percentual de combustível. Então, nesse caso aqui, quando eu estou a 30 graus, eu estou adicionando aí 25% de combustível. Perfeito? Certo. Então, isso aqui Beleza. é uma tabela 2D. Beleza? Agora, assim, ó, Fechou. existem muitas variáveis de calibração que são melhor representadas por tabelas 3D ou até mesmo 4D, tá? 4D. Então, assim, quando a gente fala em 3D, de novo, a gente tem 3 variáveis. Uma tabela muito comum que é 3D é essa tabela aqui, que é a tabela de eficiência do motor, certo? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu maximizar aqui, tá? O que a gente tem aqui? Engine speed, tá vendo? Nesse eixo, rotação do motor. Então, tá aqui, ó. A gente tá indo de 0 até 8.000, de 500 em 500 RPM. E aqui a gente tem, ó, inlet manifold pressure, que é pressão de admissão, perfeito? Tá indo até 260 kPa. Isso aqui é um motor turbo, tá indo até 1,6 kg de boost, beleza? E daí o seguinte, o que eu tenho nessa tabela? Deixa eu puxar minha extensão para cá, para simplificar minha vida aqui. O que eu tenho nessa tabela aqui, ó? Engine Efficiency, tá? É a eficiência volumétrica do motor, tá? A quantidade de ar que está entrando nele, né? Exatamente. Então a gente mapeia aí a quantidade de ar que está entrando. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que eu tenho... Vou mudar esse ponto aqui para 100, tá? Então, seria 100%. Então, se o meu motor é 2 litros, significa que entrou 2 litros de ar em um ciclo, certo? E daí a injeção calcula, ela sai de ar até quantidade de combustível, ela calcula o combustível. Para quem não está acostumado com isso, é como se fosse uma tabela de combustível, tá? A gente pode fazer uma relação, não é a mesma coisa, mas é muito semelhante. Se eu aumento esse valor, eu aumento a quantidade de combustível injetada, tá? Então, assim, entenda que essa tabela, ela é 3D porque eu tenho uma variável que é rotação, eu tenho a segunda variável que é pressão de turbo, e eu tenho uma terceira variável que é o valor que está aqui, que eu calibro, perfeito? Sempre nessas tabelas, o eixo eu configuro, perfeito? Eu escolho de quantos em quantos RPM eu faço, eu escolho de quantos em quantos kPa eu faço aqui a pressão de boost, aqui, a pressão de admissão, desculpa. Mas o que eu calibro mesmo é essa tabela, perfeito? Essa São os tabela valores aqui, de cada célula, né? exatamente. Quais são os passos muito importantes da gente fazer uma calibração, né? De uma tabela 3D, por exemplo? A gente precisa entender os eixos, certo? Sim. Depois de entender os eixos, configurar os pontos. Por exemplo, assim, essa é uma dúvida muito comum. De quantos em quantos RPM eu faço? De quantos em quantos kPa eu coloco? Se é TPS, de quantos por cento eu coloco? Depende do seu motor, né? Depende do seu motor, mas esse seria o segundo passo. Primeiro você entende os eixos, depois você cria os seus eixos de fato, e depois você faz o processo de calibração, que daí é realmente preencher aquela tabela. O que acontece? Quando as pessoas olham e falam assim, meu, back to basics, tá? Então quer dizer que eu tenho que escolher o valor, todos os valores dessa tabela, e daí o cara começa a olhar e fala, putz, é muito complicado, é muito demorado e tudo mais. Por isso que é muito importante a gente entender, olhar não esse mapa, não olhar essa tabela como vários pontos, sabe? Eu vejo que muita gente fala, qual que é a resolução do seu mapa? É 16 por 16? É 20 por 20? Cara, às vezes fazem essa pergunta para mim, eu falo, nem sei. Eu nem olho para isso. Por quê? Para mim, isso não é importante. Para mim, isso não é importante. É muito mais importante, na minha opinião, você olhar esse mapa e entender ele como regiões.
certo? Então, são umas 9 regiões que a gente pode separar esse mapa, e daí, ao invés de a gente olhar ele como uma tabela de 200 pontos, a gente vai olhar ela como 9 áreas. Fica Sim. muito mais fácil mesmo. Então, assim, as dicas, quando você for configurar uma tabela, calibrar uma tabela 3D, entenda os Certo. eixos, saiba como você discretizar aqueles eixos, ou seja, escolher se é de 500 em 500, de 1000 em 1000, quanto que é, Uhum. e entender como o mapa, não como vários pontos, mas sim como regiões, perfeito? Então, assim, esse é uma tabela, esse é um mapa 3D. Eu vou mostrar um outro mapa não convencional aqui, por exemplo, que seria o meu mapa de Ó, o Daniel fez uma movimentação. pergunta aqui. Só Motec trabalha com porcentagem de pulso de injeção ou mais alguma também trabalha? É... A ProTune trabalha desse jeito. A ProTune tem um tempo de injeção referência, Daniel. Tem um tempo de injeção referência e você configura uma tabela que é relacionada àquele tempo de injeção referência. Então, assim, ó, vou mostrar para a galera aí essa pergunta do Daniel é legal e depois eu já vou responder a do Fábio também. Então, assim, ó, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um software da Motec também, que é mais antigo, Aham. e eu vou abrir um mapa aqui genérico, tá? Então, tá aqui um mapa genericão, beleza? Aqui a gente também tem, ó, vamos lá, Porcentagem. eixos, RPM, outro eixo aqui, ó, eficiência, tá? Ah, o que Sim. que é eficiência? Nesse software, lembra que eu falei? Vamos entender os eixos primeiro? Então, um eixo a gente já entendeu, RPM, outro, eficiência. Putz, não sei o que é. A gente vem aqui, ó, tá aqui, ó, método de cálculo da eficiência. A gente consegue escolher, ó, entre TPS, entre uma relação entre MAP e MEP, que seria pressão da exaustão. Cara, esse segundo aqui é muito bom para turbo. E tem, ó, 13 opções praticamente que a gente pode, de fato, escolher esse eixo aqui, ó. Perfeito? Mas então, tá explicado. Como naquele meu caso ali, ó, eu tinha colocado ele opa, que eu tinha colocado ele como um aqui, ó. Então, é Uhum. throttle position, beleza? Então, quando eu olho aqui, é TPS. Perfeito? E o que que eu Beleza. tenho aqui nessa tabela? Fuel main percentual de JPU. O que que é isso aqui? Isso aqui significa que é a quantidade principal de combustível. E isso aqui é um Uhum. número percentual de um tal de JPU. Galera, não fica preocupado com JPU. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, o que que é JPU? Cara, é um Uhum. número. É simplesmente um número. Tá? Então, olha só. Acompanhe comigo aqui, ó. Nesse meu caso aqui, esse JPU é 5 milissegundos. Então, o que que Certo. significa aquilo? E quando eu tiver 100% nesse mapa aqui, eu vou ter um tempo de injeção de 5 Sim. milissegundos. Por que que a Motec trabalha assim? Porque se você trocou o injetor, por exemplo, você vai lá, troca só o percentual de JPU e você já vai ter um mapa mais pronto, né? Lógico que o Sim. injetor não dá para você fazer uma conta direta pela vazão e já acertar tudo, porque não é bem assim, mas já Uhum. ajuda, certo? Já é Então, um começo, né? já é um começo. Então, para responder o Daniel, eu expliquei para a galera o que que ele quis dizer com a pergunta, certo? Mas Sim. entenda que trabalhar com percentual de JPU ou você trabalhar com milissegundos na sua tabela é a mesma coisa. É a mesma coisa. De injeção nacional que eu sei que é assim, igual as Motecs antigas, é a ProTune, certo? Você configura lá um tempo de injeção e você trabalha com um percentual, tá? Na Mas muito Fiotech dá para fazer isso também, se eu não me dá para engano. fazer isso também, né? Aham. Beleza. Só que Mas é o assim, mesmo esquema, não é um valor de é, eficiência volumétrica. exatamente, é isso que é importante, sabe? Muita gente confunde isso. E eu acho que confunde também, porque no software da ProTune está escrito eficiência volumétrica.
Mas não é eficiência volumétrica aquilo. Aquilo é uma quantidade de combustível. Quando você coloca 100% naquele mapa, não significa que você tem 100% de eficiência volumétrica. Significa que você está injetando 100% do tempo que você escolheu como referência lá. Certo? Então, isso não quer dizer que é 100% de eficiência. Tanto que Se vários mudar mapas seu tempo de referência, você pode ter um valor de 100% lá que não tem nada a ver, né? não tem nada a Por ver. exemplo. Por exemplo, nos mapas que eu tenho de Pro Tooling, o que eu faço? Eu sei que o valor máximo que dá para configurar no software é 254. Daí o que eu faço? Eu escolho um tempo de referência que eu consigo chegar o mais próximo de 254 possível, ali na faixa de 220, 230. Por quê? Porque lá a resolução do mapa é só de 1 em 1. Aqui nesse software antigo, aqui, ó, você está vendo que eu consigo colocar, por exemplo, tá 50.0 aqui, Sim. 58.0. Se eu quiser colocar 58.1, eu coloco. E o meu valor máximo é 400. Então, eu consigo, o mínimo valor que eu consigo mudar, isso é um negócio legal de falar. O que é resolução? Resolução é um termo técnico, tá? Resolução é o seguinte, é a quantidade mínima que você consegue variar, certo? Sim. Aqui, qual que é a minha resolução? Eu consigo variar 0,1 no meu mapa. O que é Aham. 0,1? Acho que tá tapando um pouco o microfone, Roberto. O que é 0,1? Tá? A minha resolução aqui, ó, eu consigo chegar e colocar, por exemplo, se eu quiser colocar 58.1, só para explicar para a galera, eu Claro. consigo. Agora, se eu quiser colocar 58.15, eu não Já. consigo. Já vai entrar 58.1. Você entendeu? Uhum. Ele não vai. Eu não consigo ir lá no ponto 0,5, certo? Então, a minha resolução aqui, ou seja, o mínimo que eu consigo alterar nesse mapa é 0,1. Mas quanto isso representa em milissegundos? Depende do meu JPU, perfeito? Fazendo esse parênteses com a ProTune, é de 1 em 1 que varia lá, não é 0,1. Por isso que você não pode, você tem que tomar cuidado na hora de você definir o seu tempo de injeção referência. Um erro. Tapou o microfone, Roberto. Então, deve estar com algum problema na internet, porque eu não estou tapando bem o microfone aqui. Vou deixar Estranho. mais perto. Não, beleza. Um erro muito comum que eu já vi em mapas de combustível da galera de ProTune é que os caras colocam um valor alto no tempo de referência. E daí Sim. o que acontece? Na sua tabela, você só tem a resolução de 1 em 1. E daí 1% daquilo lá é bastante, entendeu? Você não Uhum. consegue fazer um ajuste muito fino. Você entendeu? Sim. Galera, eu fiquei Uhum. claro isso aí, nesse lance da resolução. Isso é um ponto muito importante. Manda um joinha se eu conseguir ser claro, senão eu penso em outro exemplo aí para passar para vocês. Porque isso é Só muito dar uma olhada nas importante. perguntas aqui. Hum. O Fábio perguntou se tem alguma lógica de ajustes de escala. Qual é a pergunta? Se tem alguma lógica de ajustes de escala. Ah, beleza. Eu vou marcar a pergunta do Fábio e antes de responder essa, eu vou responder a outra. Ele A do perguntou o que buraco, é um né? buraco no mapa. Então, assim, ó, Sim. dá uma olhada nesse mapa aqui, ó, nessa tabela, tá? Então, assim, eu gosto de enxergar a tabela, vou mostrar essa tabela aqui, poderia ser em qualquer software, tá, galera? Isso aqui é uma Ficou tabela mais que... baixo, seu Roberto. O que será, cara? Vou tentar falar mais Estranho. alto aqui, ó. Isso aqui é uma tabela que mostra a quantidade de combustível, beleza? Como que é legal a Uhum. gente olhar essa tabela? Tá vendo que tem uma linha vermelha e outra, desculpa, uma linha vermelha aqui e uma linha azul aqui? Isso aqui não é à toa. Sim. Olha o vermelho aqui, ó. Olha o azul aqui. Então, quando a gente está nessa linha Uhum. vermelha aqui, a gente está numa região de 75% de eficiência. Então, imagine que isso aqui, Certo. essa linha aqui, ó, ela, se a gente fosse, deixa eu tentar, vou maximizar ela aqui para mostrar para a galera. Vamos lá. Uhum. Opa, segurar o celular e
mexer. Aí. Então vamos lá. É Ó, foda. se a gente fosse olhar esse eixo aqui, essa tabela, deixa eu só achar o atalho. Porra. Consegui virar o coisa. Aí. É o seguinte. Espera aí. Aí. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo. Se a gente olhar essa tabela, olha só aquela curva vermelha. Tá vendo? Então, essa curva aqui, se eu colocar ela bem de frente, bem assim, e assim talvez para facilitar, se eu medisse o torque do motor, ele teria esse perfil aqui, ó, aproximadamente. Quando a gente está trabalhando com mapa de eficiência volumétrica, por que eu falei aproximadamente? Porque quando a gente está trabalhando com mapa de eficiência volumétrica, ele dá cravado. Quando ele está no mapa de tempo de injeção, depende, certo? Porque quando a gente está com eficiência volumétrica, a gente olha ar. Tá? Aqui, o que acontece? O que seria um buraco no mapa? Talvez aqui, ó, tá vendo que ele desce e depois ele sobe? Talvez essa região tenha um buraco aqui, certo? Ou seja, você vê que ele desce e depois sobe, e é algo que a gente deveria investigar aqui. Não estou falando que isso está errado, tá? Não estou falando que isso está errado. Olha esse outro mapa aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Certo. Deixa eu ver aqui. Às vezes pode ser uma característica do motor mesmo, né? Pode ser uma característica do motor. Olha essa tabela aqui, ó. De cara, eu já falo o seguinte. Pessoal, olha só. Essa região aqui, ó, tá vendo? Ó? Se vocês não enxergarem melhor, para enxergar melhor, eu vou pôr aqui, ó. Olha a diferença dessas duas linhas aqui, ó, certo? Tá vendo que dá um salto grande aqui nesses pontos? Tem um degrauzão. Isso aqui, exatamente, não é um buraco, porque geralmente um buraco seria se ele fosse para baixo. Sim. Mas isso aqui é uma região estranha. Por que é uma região estranha? Muito mais estranha do que aquele outro. Porque se você olhar, é uma região que está só nessa... Deixa eu mudar. É uma região que está só nessa área do mapa. O que eu quero dizer? Certo. Lembra daquelas duas linhas de referência aqui, ó? Então, olha só. Eu estou nessa linha aqui do load, tá? Então, se a gente for olhando, a gente tem meio que um perfil semelhante aqui, ó. Quando a gente vem mudando só o load. Quando a gente chega aqui, ó, ele tem isso e depois tá vendo que até quando a gente sobe o load, ele não tem mais. Então, talvez essa região talvez esteja errada. Então, assim, respondendo a pergunta do Fábio Gouveia, o que seria um buraco no mapa? Buraco no mapa é uma região que tem menos combustível, mas menos combustível de uma maneira estranha. O que eu quero dizer com estranha? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa eu tentar abrir ele aqui. Vamos ver. Legal. Vamos mostrar para a galera aqui, ó. Olha só esse mapa aqui, ó. Certo. Tá? Então, vocês estão vendo o seguinte, ó. Esquece essa região aqui. Por quê? Essa região aqui, ó. Vamos lembrar back to basics, tá? Antes da gente olhar na tabela, uma dica que vocês sempre têm que fazer quando forem olhar um gráfico. Primeira coisa que você faz, olha os eixos do gráfico, pra você saber o que está acontecendo. Olha só. O que eu tenho aqui? RPM, ó, Engine Speed. Aqui é 7.000 e aqui 0. Beleza? Olha aqui, daqui para cá, o que eu tenho? Inlet Manifold Pressure. De 0 a 95 kPa. Ah, então isso aqui é um motor aspirado. Beleza, legal. Então, daqui para baixo, qual que é essa rotação aqui, ó? A gente consegue ver, é 2,5, tá bem entre 2 e 3.000. E a gente consegue ver aqui também. Então, essa linha aqui
é um motor em 2.500 e Certo. subindo load, abrindo a borboleta, perfeito? A Você vê que tem borboleta. um degrau muito grande daqui para cá, certo? Então, será que tem um erro Sim. aqui? Então, o Não que, sei. eu quero chamar a atenção da galera? A rotação afeta diretamente no enchimento do motor, certo? Ou seja, a quantidade de ar que entra para o motor. Então, eu acho muito Sim. mais chamativo a atenção, muito mais preocupante, quando você tem um buraco pontual, que assim, ó, não é um buraco que tem toda a faixa de rotação. É um ponto, uma região específica de uma carga. Por exemplo, a 80 kPa cai muito a quantidade de combustível ali e depois já sobe. Isso é Aham. estranho, certo? Aqui, só para a galera entender, isso aqui foi um mapa desenvolvido em dinamômetro. Todos esses pontos em preto a gente calibrou. Estão O calibrados, resto né? foi interpolação, foram calibrados, certo? Então, o que acontece? E outra, como é um motor de circuito, a gente não se preocupa em fazer 2.000 RPM aqui, porque nunca vai usar também. Mas Sim. olha como esse motor tem um buraco aqui, ó. Tá vendo que Aham. ele vem aqui, cresce e depois tem um buraco aqui? Vamos olhar isso de uma outra maneira que é legal aqui nesse software. Aqui, ó. O que é isso aqui, ó, galera? Quando eu estou subindo aqui, ó, eu tô olhando aqui RPM, vamos lá, eixos, back to basic, RPM, Sim. e aqui a eficiência do seu motor. Quando eu saio daqui de baixo, eu tô com uma pressão de admissão baixa, e daí conforme eu vou subindo, Certo. eu vou aumentando a pressão. E é como se eu estivesse olhando como seriam os perfis das curvas de torque desse motor a Como se cada você estivesse pressão de olhando admissão. daquele jeito que você tentou mostrar no primeiro mapa, né? Só que assim, certinho mesmo, olhando a curva de De, ela de de frente, né? frente, exatamente. Então, vocês olham que assim, ó, nessa região de 4.000, eu sempre tenho uma queda que depois sobe, Aham. certo? Então, É comum em ó, tem todas mais uma as pergunta peças, né? aqui. Me ajuda a não esquecer essa pergunta aqui do Alfredo, ó. Fala aí, Juninho, beleza? Tudo certo? Forte abraço aí, Juninho. Nosso Poderia ser amigo, lambda alvo no lugar de responsável tempo de pelo injeção? 65. Pode ser lambda alvo no lugar. Pode ser lambda no lugar de tempo de injeção nesse mapa? Não. Nesse caso, Alfredo, é sempre quantidade de combustível. Lambda alvo daí é outra tabela. Beleza? E, e daí assim, então tá vendo que a 4.000 tem sempre um, uma queda e depois ele Aham. sobe? Então, isso aqui é uma característica desse motor, certo? É um motor de um protótipo de corrida que foi desenvolvido para girar mais altas rotações do que 4.000. 4.000 você não está usando esse motor, certo? Então, Sim. a admissão, o comando, todo o motor foi projetado. Lembra aquela história que a gente já falou aqui? O motor é um cobertor curto. Não tem como você ter um motor perfeito a 3.000 Aham. RPM e a 9.000. Então, você tem que, principalmente quando você não tem comando variável, quando o motor é aspirado e assim por diante. Então, esse aqui é um caso comum, certo? Quando você tem um comandão bom para alta rotação, é normal Ele dá você uma ter matada, né? Ali dar uma embaixo. matada. Isso aqui é muito comum em moto também, certo? Você vê isso aqui. Então, isso é um tipo de um buraco, tá? Mas é uma característica do motor. Entenda, se você for medir o torque do motor com essa posição de borboleta aqui, você vai ver isso aqui. Assim como quando ela está toda aberta, você vai ver isso aqui. A 3.000 você tem mais torque do que 4.000. E depois sobe, certo? Então, tanto Uhum. que muita gente fala assim, tem motores que têm 2 picos de torque. O que a galera quer dizer com isso? É que realmente você tem, ele sobe o torque, daí chega numa rotação que ele dá um pico, depois ele cai e depois ele volta, né? Então isso é muito comum também. Sim. E
não é um caso que Cara, você tem um problema de mapa, entendeu? Porque é algo daquela rotação aqui, ó. Deixa eu tentar girar o mapa, ó. Então, tá vendo, ó? É algo daquela região de rotação. Daí, uhum. vamos responder essa Viu? pergunta do Eu lembro Fábio, que uma então. vez, Roberto, Hum, você fala aí. comentou esse lance de, tipo, do mapa ter sido totalmente calibrado. Eu lembro, eu tava junto quando a gente fez esse mapa aí. Mas eu lembro que no Fórmula, eu achava que mapa ele tinha que ser tudo liso, né? E aí quando eu fui calibrar o motor do Fórmula, eu fiquei louco, porque, meu, ele tinha bastante oscilação, mesmo em alta rotação. E aí, putz, eu achei que tava fazendo cagada e tal, só que daí eu mudava pra ele ficar mais suave, não ter essas ondulações, e aí o motor ficava uma bosta. Enfim, aí depois eu sentei pra conversar com o cara que projetou a admissão, daí ele tava me mostrando que realmente, tipo, o nosso coletor era projetado para em determinadas rotações gerar um pico de pressão que aumentasse a eficiência volumétrica. E aí, tipo, ele tinha. Era característico dele, do coletor mesmo, gerar esses picos, entendeu? Exatamente. Então, a galera tem que entender que é uma característica do motor. Cada motor tem sua característica. Perfeito? Uhum. E assim, só que daí, por exemplo, o que acontece? Deixa eu tentar mostrar daí já um caso que daí, assim, ó, não quer dizer que todos os mapas. Deixa eu tentar abrir um mapa aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Chama Raven Peaks o efeito. Esse Raven efeito Peaks, de onda de pressão. Você deve saber porque melhor que daí, eu até. show de bola, porque daí tem todo aquele fenômeno de ressonância, né, na Isso admissão, aí. né, que é muito legal isso aí, quando você abre a válvula de admissão, você, antes de você ter o fluxo de ar, você tem uma onda de pressão, certo? Então, é aquele negócio, assim, deixa eu tentar explicar para a galera isso de um jeito, assim, que, que fica legal. Porque assim, ó, sabe quando que eu entendi esse negócio de missão? Eu lia nos livros e não entendia. Mas assim, ó, existe um tempo, sempre tem um atraso nas coisas, certo? A gente já falou de dwell time, de dead time aqui, a gente fez aquela analogia com o portão eletrônico, né? Você aperta o botão para abrir seu portão, leva um tempo para o Aham. portão abrir. Do mesmo jeito, tem um atraso mecânico no injetor, certo? Mas também existem Sim. atrasos em sistemas que não são só mecânicos, tá? Na verdade, existe atraso em tudo, tá? Deixa eu tentar explicar para a galera o seguinte. Quando a válvula de admissão abre, o que acontece? Dentro da câmara de combustão, um pouco antes da válvula de admissão abrir, você já tem uma pressão. Primeiro, vamos supor o seguinte, para a gente facilitar as coisas, tá? Uhum. Você tem uma pressão menor que a admissão, para que de fato você tenha um fluxo. Perfeito? Por mais que a válvula abra quando o pistão está subindo, porque ela abre um pouquinho antes do ponto morto superior, certo? Mas o pistão já está Sim. bem vazio. Já teve muito gás de exaustão mesmo que já saiu para a exaustão, tá? Então Certo. existem condições do motor, certo? É lógico que cada condição é uma condição, mas eu estou falando de uma condição que na câmara de combustão você já tem uma pressão menor que a admissão, perfeito? Quando Uhum. abre a válvula de admissão, não acontece de fato um fluxo direto para o motor. Se a gente for olhar bem devagarzinho, o que acontece é o seguinte: a válvula começa a abrir e daí gera-se uma onda de pressão. O que é essa onda de pressão? É basicamente o seguinte: é meio que eu enxergo da seguinte maneira: é a informação de que tem uma zona de baixa pressão ali e que daí pode existir um fluxo. Imagina o seguinte: o que eu quero dizer? Leva um tempo para realmente o ar do coletor de admissão
começar a ir para o motor. Não é um negócio instantâneo, certo? E essa onda de pressão é um negócio muito louco, que ele vai, daí sempre que ele chega numa região de tubo aberto, por exemplo, que seria... Imagina o seguinte, eu estou subindo num coletor de admissão, eu estou no meu runner lá, né? E daí a onda de pressão sobe, chega no coletor de admissão, que é no plenum mesmo, ela reflete. E daí sim você tem o fluxo de ar. É um negócio bem complexo, mas assim, eu gosto de entender como é realmente a informação de que tem uma depressão ali e daí dá para ter fluxo. Parece meio louco, mas imagina o seguinte, tudo tem delay, até mesmo as coisas que não são mecânicas, certo? Já ouviu aquelas histórias lá, tipo, às vezes você vê uma estrela no céu, a estrela nem existe mais, já explodiu, já morreu. Ah, mas como que você está vendo aquilo? A informação, até a luz, leva um tempo para chegar até você. Como a estrela está lá longe, leva que eles falam anos-luz, né? Leva anos para a luz chegar até você. Então, às vezes, você está vendo um negócio que nem existe mais. E eu estou vendo você aqui, tem um delay. Por quê? Sinal de internet trava, não sei o quê. Mas se você estivesse na minha frente, ia ter um delay. Porque a luz, até sair de você, entrar no meu olho, então tudo tem delay. Até essa parte aí. Então, quando a válvula de admissão abre, existe um atraso entre ela abrir e realmente existir um fluxo, tá? Sim. Por que a gente falou tudo isso? Porque conforme você varia a rotação do motor, pessoal, é meio louco isso aí mesmo. Mas por que eu falei tudo isso? Entenda, o que eu quero passar para vocês existem ondas de pressão que andam ali na sua admissão, assim como na exaustão. E isso aí, ela varia a pressão, perfeito? Ela é uma onda que ela é uma onda de compressão, de expansão, e é um negócio mega complexo, certo? A gente pode até fazer uma live para explicar fenômenos de admissão, de exaustão, é muito legal mesmo. Sim. Só que entenda que em algumas rotações, aquela onda tem uma velocidade, certo? Em algumas rotações, você consegue casar bem o tempo dessa onda de pressão, sacou? E daí, Sim. você consegue ter esse ramming effect, que é quando você casa uma onda de pressão bem antes da válvula fechar, e daí você empurra um pouquinho mais de ar lá para dentro. Então, o que eu quero passar para vocês? Mesmo que você, back to basics, se você achou tudo isso aqui meio louco que eu falei, não esquenta a cabeça. O importante é você entender que o motor ele vai comportar de uma maneira diferente em diferentes rotações. E isso depende da sua admissão, depende do seu comando de válvulas, depende de um monte de coisa do comando de válvulas. Lift, overlap, duração, cara, é muita coisa, certo? Então, é normal em alguns locais você ter que liberar. O que não é normal? O que não é normal é um mapa tipo isso aqui, ó. Esse mapa aqui, de cara, eu olho e falo, cara, tem coisas que me cheiram errado aí. O que cheira errado? Isso aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é um pico. Tá vendo que ele não é um pico que você fala, meu, poderia ser, por exemplo, naquela rotação eu preciso de muito mais combustível. Poderia. Só que quando você olha, pega aqui, ó. Não tem tendência, né? Tipo, Não tem tendência, naquela ó. rotação ele. Olha só. Nesse azul claro aqui, ó, eu tô a 5.000 RPM. Tá vendo que aqui, do nada, ele sobe um monte. Daí, de repente, ele cai, ó. Tanto que a gente nem vê, ó. Isso aqui, Fábio, é um buraco. Do nada ele cai, depois Sim. ele sobe. Então a gente tem que até girar o mapa para conseguir ver aquilo ali, Eu ó. consegui ver isso aí. Ó, tá vendo que ele tem um buraco ali, depois ele sobe. Isso aqui eu falo, cara, tem alguma coisa errada aqui. E é o seguinte, ó. Tanto, tá vendo que não tem um ponto preto aqui, ó? Esse mapa não foi a gente que fez, tá? Quem calibrou, não calibrou esse ponto aqui, com certeza. O que o cara fez? Já pegou um mapa pronto de outro motor, abriu, começou a trabalhar naquele mapa e esqueceu de calibrar. Largou lá. E largou lá. Então, assim, galera, sempre deixem seu mapa com uma tendência. No mundo ideal, a gente teria que calibrar todos os pontos.
Mas na prática isso não dá tempo, não acontece, enfim. O Uhum. dia a dia é diferente, a vida real é diferente do mundo de faculdade, do mundo teórico, é totalmente diferente. Então, é normal você ter pontos que você não calibrou, mas não deixa um negócio assim, sacou? Ó, Sim. olha a tendência desse motor. Desceu, desceu, no próximo ponto tem uma puta quantidade aqui e não foi calibrado. Então, a resposta, sorte que eu achei esse mapa aqui, ó. Isso aqui é um buraco aqui atrás, ó. Isso aqui é um pico e um buraco ali. Então, Uhum. de fato, eu acredito que, ó, esse motor possa ter uma característica aí de admissão, que é 3.000, ele tem esse buraco aqui, ó. Por quê? O cara mapeou. Pelo menos parece que ele mapeou aqui, ó. Uhum. Sacou? Então E, talvez ele de e é uma fato tenha tendência, é uma tendência, ó. dessa rotação, né? Exatamente, ó. Que rotação a gente está falando? 3.000, a gente pode confirmar aqui, ó. Então, a Uhum. gente tem um buracão aqui, certo? Agora, aqui já é estranho. A pergunta aí, duas perguntas. Perguntaram qual é o tema da live. O tema da live é regiões do mapa 3D. A gente está comentando diversos aspectos importantes de tabelas, tanto 2D, 3D e 4D, tá? Para Uhum. responder o Fernando Cardoso. E, Fábio, que isso não acusaria na Lambda? Com certeza. Mas o que acontece? O cara não passou naquele ponto ali, ó. O que é aquele ponto? Tá? Aquele ponto é 5.000 RPM e aproximadamente 60 kPa. Provavelmente Certo. 60 kPa deve ser tipo, vou chutar aqui, tá? 50% do TPS. Então o cara não mapeou isso aí. Com certeza ele não mapeou. Então, isso é um buraco no mapa, certo? Então, que nem eu falei, é muito importante, muita gente não gosta de olhar essas tabelas, tá? Mas por que a pessoa não gosta? Porque ela nunca parou para entender. A Uhum. tabela ajuda É demais. muito melhor, Ajuda né? demais Se você você entende. a olhar e achar alguma coisa errada num gráfico assim, do que você olhar e achar numa tabela assim, tá? Deixa eu ver se eu acho Uhum. uma outra Tem mais tabela. umas perguntas aqui, Roberto. Manda aí, Posso ler para você? lê aí. É, o Jefinho perguntou qual o lambda ideal para cada pressão na admissão. Isso depende muito, né? Uhum. E tem uma pergunta do Magno também, se você consegue usar o scatter plot para fazer calibração de tabela de combustível. Boa, duas perguntas legais. A primeira, qual lambda para cada pressão? Isso depende muito e eu recomendo. Foi o Jefinho que perguntou? Isso. Jefinho, eu recomendo. Eu vou explicar rapidamente para você, mas eu recomendo que você veja a live que a gente fez sobre lambda, foi junto com a Academia Motor. Se você está no canal do Telegram, eu vou mandar esse link desse vídeo, dessa live que a gente fez, lá naquele canal do Telegram. É uma live que deu aí 1h30, 1h20, sei lá, não me lembro, mas foi mais de 1 hora que a gente falou sobre esse tema de lambda, tá? Então eu recomendo você ver essa live. E a outra pergunta que foi sobre scatter plot para calibração de combustível. Isso aí. Beleza. Existem diversas. Vamos lá, back to basics. Talvez muita gente não saiba o que é scatter plot. Sim. Scatter plot é uma maneira de você analisar gráficos, tá? Então, anota aí, Vitor. Eu vou mandar também no Telegram um vídeo que a gente fez de scatter plot Certo. de pressão de óleo e também tem aquele outro vídeo, cara, a gente fica lá 1 hora e pouco falando direto do scatter plot, dando diversos exemplos. Então, legal que a galera tá vendo e É provavelmente ele bacana. assistiu um desses vídeos. Muito legal, show de bola. A gente fica feliz quando a gente vê que a galera assistiu os Com vídeos certeza. e já tá usando os termos, muito massa. Então, assim, eu gosto muito de usar o scatter plot para conferência de combustível. O que seria isso? Criar uma aba lá no software e daí sempre que a gente vai olhar os logs do carro, olhar o lambda de maneira macro. Então, o scatter plot, para quem não sabe, eu vou dar uma ideia. Uma visão geral.
é uma maneira de você olhar uma quantidade enorme de dados de uma maneira muito rápida. Então, por exemplo, isso eu vou falar uma aplicação de verdade. Rally dos Sertões, o carro anda 12 horas seguidas. Eu tiro o log, eu consigo olhar variáveis como pressão de óleo, pressão de combustível, até mesmo lambda, de uma maneira muito rápida. É claro, eu não sei quando aconteceu, mas às vezes eu sei, ó, baixou a pressão de óleo, hein? Putz, ó, a pressão de combustível baixou. E não fico olhando aquele log enorme, você entendeu? De Senão você gasta meia um hora. puta tempo, né? Senão você gasta um puta tempo. Então, assim, eu gosto de usar o scatter para olhar todos os treinos e ver como o Lambda estava. Mas eu também gosto de olhar ponto a ponto, certo? Geralmente eu olho o scatter e depois eu olho a volta mais rápida. Vou dar uma sacada para a galera. O ideal é você olhar todas as voltas, certo? Mas, que nem eu falei, na prática não é sempre assim. Então eu olho o scatter de uma maneira macro, olhei o treino inteiro. Eu vou lá, olho a volta mais rápida, certo? Por quê? A volta mais rápida é uma volta que você teve uma velocidade maior, então você teve uma aceleração lateral maior. Se você tem algum problema de alimentação de combustível por conta de G lateral, é ali que aparece. Então eu sempre olho a volta mais rápida no detalhe e olho também a última volta do treino, mesmo que ela seja lenta. Por quê? Porque se deu alguma cagada no final do. Se deu alguma cagada no treino, na última vai ter. Às vezes o cara faz 10 voltas, ele virou rápido na quinta volta. E daí na última volta que ele foi dar, já era uma volta lenta, deu pau no alternador e parou de carregar a tensão da bateria. Então você tem que sempre olhar a última volta, a volta mais rápida e geralmente o scatter das variáveis principais. Então, assim, Sim. por que a gente não usa o scatter e eu não uso o scatter na calibração? Porque a calibração eu gosto de fazer por trechos, por regiões. Então, imagina o seguinte, vamos supor que eu dei uma puxada de calibração, um teste ali, que eu fiz uma região do mapa. Eu tiro o login e eu olho no detalhe aquela região. Eu não preciso ter um olhar, um olhar geral. Eu estou fazendo a calibração. Sim. É um processo que a gente faz, né, pontual nas regiões. Agora, vamos supor, você tem um cliente de um carro de rua, o cara chega com um login para você, cara, você dá uma olhada para mim, você pode olhar o scatter e aí sim fazer uma calibração baseada no scatter. Então, depende muito do que você está fazendo. Você está no dinamômetro, como você tem uma ferramenta como o dinamômetro, não faz muito sentido para mim olhar o scatter. Agora, se você vai Melhor calibrar... você fazer o negócio no detalhe mesmo, né? Você tá no Exatamente. dinamômetro, tem que aproveitar a condição que você Exatamente. tá. Exatamente. E vamos responder essa pergunta do Fábio. Tem alguma lógica de ajustes de escala? Tem uma lógica. Você tem que escolher uma escala, você tem que entender que os dois lados são ruins. Se você tiver poucos pontos na sua tabela, você vai estar com uma resolução péssima no seu mapa. Exemplo, você tem um motor que gira até 6.000 RPM. Você não vai fazer um mapa de 1.500 e 1.500 por 4 pontos lá, tá? Você tem diversas estratégias para você escolher sua escala ideal, mas como norte para a galera, se você fizer de 500 em 500 RPM, você não vai ter um mapa muito ruim de início. Depois você avalia, certo? Porque o que acontece? Deixa eu marcar essa pergunta do Felipe, enquanto eu vou terminando de responder a do Fábio. O que acontece? Não estou falando para vocês que 500 e 500 RPM é o melhor e boa. Eu falo assim, ó, que é um compromisso muito bom para você iniciar um mapa, tá? Eu já vi caras começando assim, minha ECU aqui dá para colocar um monte de ponto, eu vou fazer o mapa de 200 em 200 RPM. O que acontece? É muito ponto e é um negócio que você não precisa. Não estou falando que você não precisa de 200 em 200. É possível que você precise de 200 em 200. Mas Mas numa região dificilmente, né? estreita do seu mapa.
Você não precisa ter um mapa de combustível de 200 em 200 por todo o seu mapa. E essa é uma sacada importante, pessoal. Qual a resolução do meu mapa de RPM? Depende da região. Às vezes, o seu motor ele tem uma variação muito grande de eficiência volumétrica de 4.000 a 4.500. Então, o que você faz? De 4 a 4.500, você pode fazer de 200 em 200. Você pode fazer de 250 em 250. Você pode pesquisar, certo? Agora, não faça um mapa inteiro de 200 e 200 RPM. A não ser que você esteja... Senão você vai ficar louco. A não ser que você esteja num dinamo de bancada, você vai fazer um mapa para uma categoria, você tem um orçamento infinito, você pode ficar roendo, você tem um motor só para desenvolvimento de calibração. Daí você faz isso. Hoje, há muito tempo, às vezes você usa interpolam entre os pontos. Perfeito? Então, você não precisa ficar no detalhe. Agora, se você é um cara esperto, você faz o quê? Faz de 500 em 500 RPM, calibra legal, olha o mapa. Putz, de 4 a 4,5 não variou muito. Agora de 4,5 e 5.000 variou um monte. Ah, então vamos colocar um ponto no meio ali. Coloca 4,250 e calibra o 4,250. Talvez aquele ponto vá te ajudar. Então, essa é uma grande dica para a galera. Antes de querer sair fazer um mapa com 1 milhão de pontos, faz de 500 em 500 RPM, calibra, olha, acha onde variou um monte e põe um ponto. Beleza? Naqueles buracos lá, é importante você pôr um ponto, certo? Lembra que eu mostrei? Se pôr esse buraco aqui, seria legal você pôr um ponto, certo? Seria legal você pôr um ponto. Mas, veja também se é uma região que você vai usar. Que nem aqui, 3.000 RPM. 3.000. No motor de corrida você não vai usar. Então, não precisa ter, né? O que aqui, ó? LCP baiano, 500 em 500 na gasolina não é muita coisa? Como assim muita coisa? O que seria? Você acha que é uma variação muito grande de RPM? Enquanto o LCP baiano vai respondendo minha pergunta, vamos matar essa do Felipe Riso aqui. Quais tem mais umas, viu, Roberto? Tem mais umas perguntas aqui. Eu não sei se vai dar tempo de responder tudo, porque a gente quase nem falou das regiões, né? E uma coisa importante, vamos matando essas perguntas até cortar a live, porque é o seguinte, pessoal, talvez a galera deve saber, mas o Instagram corta a live com 1 hora. Então, daqui a pouco a live vai ser cortada, mas a gente vai voltar, que tem mais coisa para falar. Vamos aproveitar esse finalzinho dessa primeira hora para matar as perguntas. Vamos responder essa do Felipe Riso. Quais seriam as áreas mais usadas para a calibração de um motor aspirado? Para responder sua pergunta, eu preciso entender muito bem também qual a aplicação desse motor. Porque um motor de arrancada trabalha numa região diferente de um motor de um carro de rua, que trabalha numa região diferente de um motor de um carro de endurance, que trabalha numa região totalmente diferente de um motor de um jet ski, que trabalha muito diferente, mas dá até mais semelhante do que um motor de avião. O motor de avião é um motor estacionário, cara. Ele trabalha ali numa faixa ali de 500 RPM de diferença. Então, você precisa saber exatamente qual é a aplicação do seu motor. E quer saber uma outra coisa que eu vou compartilhar com vocês, que eu não tinha separado, mas eu vou mostrar para vocês que é massa. Deixa eu abrir só um negócio aqui. Beleza. Deixa eu pegar. Vai preparando uma outra pergunta aí. Tem uma pergunta do Fernando aqui, ó. Quando o arrefecimento não dá conta de elevado boost e RPM, você extrapola e testa transiente ignorando o steady state? Quando o quê? Como que é? Ó, quando o arrefecimento não dá conta do elevado boost e RPM, você extrapola e testa transiente ignorando o steady state? Boa pergunta. Back to basics. Vou explicar a pergunta. Quem fez essa pergunta aí? Foi o Fernando. Fernando Cardoso. Muito legal a pergunta do Fernando Cardoso. Vou explicar a pergunta do Fernando Cardoso, porque talvez alguém não tenha entendido. O que ele quer dizer com arrefecimento não dá conta? Às vezes você está no dinamômetro, isso é muito comum.
Daí você vai acelerar o motor lá. Então daí você vai lá, você coloca 3.000 RPM, coloca full load, daí você calibra no detalhe a sua região lá, tanto de combustível, como de avanço, como de fase, beleza? Aham. Essas tabelas que a gente mostra, é legal você calibrar em steady state, que é o quê? O regime permanente. Você vai lá, coloca o motor estacionário ali, espera a temperatura estabilizar, a temperatura do óleo tá legal, e daí você faz a sua calibração, perfeito? Só que o que acontece? Mais um exemplo aí que o Fernando já sabe, que na prática o mundo real não é tão legal Assim. como que a gente imagina. Daí o que acontece? Você sobe 1.000 RPM, já tem bem mais boost. Daí você sobe mais 1.000, você está em 5.000, você tem bem mais boost. O que acontece? É muito comum você não, a sua sala de dinamômetro e todo o conjunto sala, com o seu motor e tudo mais, não dá conta de você ficar segurando o seu motor em steady state, ou seja, 5.000 RPM ali, ficar pesquisando, por quê? Temperatura de ar sobe pra caramba. Temperatura do motor sobe. Temperatura de óleo também sobe. A sala já não dá conta mais de ventilar do jeito para manter temperatura e pressão legal. Então, e umidade. O que acontece? Você precisa fazer isso que o Fernando falou. Meu, às vezes você dá um transiente ali no motor, ou seja, você não fica com a rotação fixa, certo? Você tem duas Sim. opções. Ou você vai lá, você sai de um ponto confiável, ou seja, eu estou com uma temperatura de óleo, o óleo já está aquecido, tá legal, você vai lá, coloca em 5.000, calibra, tira o motor, espera esfriar, volta 6.000 ou 5,5 e faz assim, ou você pode dar uma passada transiente, ou seja, se começa em 5.000 e sobe até por volta do seu limitador, 7.000, 8.000, Aham. depende do motor. Mas, se você for fazer isso, a dica é, faça isso de uma maneira mais lenta possível, para que você seja, é um regime transiente, mas não tão assim, numa puxada, Aham. certo? Porque isso é importante, porque por duas coisas, para você trabalhar no regime mais permanente do seu motor, para facilitar na calibração e também para você ter uma precisão maior na medição de torque do dinamômetro, certo? Então, é comum acontecer isso. Quanto mais extremo você tiver, cara, tô num motor de arrancada de 1.000 cavalos. Não vai dar Uhum. para você ficar segurando, não por conta até do dinamômetro, mas por conta do motor. Às vezes o motor Não aguenta. tem, tem 5 horas de vida útil ali, depois precisa fazer um rebuild. E aí? Você vai ficar roendo no dinamômetro? Então, é comum acontecer isso, que o Fernando comentou, muito legal o comentário, e o cara tem que se virar no dia a dia. O que mais tem de pergunta aí? A pergunta do LCP baiano, ele falou que era isso aí mesmo, que em combustível ele acha muito. Depende, viu? Eu normalmente trabalho de 500 em 500, a gente não tem esse problema. Vamos dar um exemplo aqui prático, ó. Aquele mapa que a gente fez, deixa eu abrir ele. Uhum. Vamos lá. Vamos ver se dá tempo de abrir esse mapa antes de terminar essa live. Certo. Olha só. Eu tenho aqui 113% de eficiência 5.500. E eu Uhum. tenho em 6.000, 115, tá? Vamos pegar aqui, nem foi calibrado esse ponto, mas vamos pegar aqui, ó, de 111 para 108. Então aqui eu tive 2,7%. Daqui para cá eu tive 3,5%. Aham. Diferença de 2%, 3%, para mim não justifica você colocar mais um ponto, porque ele vai ter uma interpolação, ele 2, 3% é pouca coisa. Agora, olha só, olha esse ponto aqui, ó, 83. Olha aqui, 99. Cara, aqui 500 não é legal. A gente Sim, poderia ter colocado 4,250. Só com que o quê? certeza. O motor não anda aqui. Nessa nossa aplicação, o motor não anda ali.
Então não tem por que a gente colocar mais um ponto e roer o motor. Se fosse um motor de Gastar, rua, gastar pelo hora amor de de Deus, cronômetro. coloca um ponto ali. Por isso que é importante